Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. O futebol é uma caixinha de surpresas. A frase é batida, mas a verdade é que o futebol está sempre desafiando nossos conhecimentos. E as surpresas não são só para os jogadores e para os torcedores. Tem muito matemático aí que fica doido com o jogo de futebol. E não é só porque o time do coração está perdendo, não. É que volta e meia, a gente tem que quebrar a cabeça para entender o jogo matematicamente. Além de torcer, a gente pode analisar o futebol por muitos ângulos para conseguir entender toda a matemática que tem dentro do jogo. Acho que deu para perceber que hoje eu vou jogar bola aqui, né? Bom, pelo menos assistir aos outros jogando. Hoje eu estou aqui com o eleito craque da pelada, Luan. Luan, quando você era criança, é verdade que você quebrou muito vaso da sua mãe? Alguns eu quebrei, ela ficava bastante chateada, também sujava muito a parede lá de casa, brigava muito comigo. Qual é o segredo para se bater um bom pênalti? Tem que ter calma, frieza e bastante tranquilidade e confiança. E por que os jogadores reclamam tanto quando os goleiros se adiantam na hora do pênalti? Bom, quando ele se adianta, ele fecha o ângulo do batedor. A sabedoria futebolística diz que o pênalti é tão importante que o presidente do clube deveria bater. Não sei se os presidentes de clubes são tão bons de bola assim, mas sei que uma boa dose de matemática pode ajudar muito na hora H. O cientista britânico Ken Bray analisou os jogos memoráveis dos últimos 50 anos e aplicou muita matemática, física e computação, além das características biológicas e psicológicas dos jogadores para calcular o alcance máximo do salto de um goleiro na hora do pênalti. Com base nesses estudos, Bray identificou uma área perto das traves e nos cantos superiores que o goleiro não pode alcançar. Ele chamou essa área de zona indefensável. Na regra do futebol, é proibido para o goleiro se adiantar antes da cobrança. Mesmo assim, não tem goleiro que não dê alguns passinhos para frente, e isso também tem explicação matemática. Se um goleiro dá 3 ou 4 passos largos para frente, ou seja, se ele adianta mais ou menos 3,5 metros antes da cobrança, toda a área do gol fica protegida, porque o ângulo do batedor diminui. Em outras palavras, com alguns passos à frente, os goleiros passam a ter 100% de chance de defender a cobrança. E é por isso que as regras do futebol não permitem que os goleiros se adiantem na hora da penalidade máxima. A marcação de um pênalti sempre alegra uma torcida e irrita a outra. Aliás, todas as decisões do juiz são sempre criticadas por um dos lados, muitas vezes pelos dois. Para a tristeza desses profissionais, como se não bastassem todas as cornetadas, o avanço da tecnologia permitiu a construção do famoso tira-teima. O tira-teima é um programa de computador capaz de calcular a posição de cada jogador a qualquer momento do jogo a partir dos ângulos demarcados pelas câmeras, das dimensões e das marcações do campo. O primeiro passo dessa modelagem é a marcação de pontos de referência a partir de um sistema de coordenadas. Para isso, a gente escolhe uma posição na qual um dos cantos do campo seja a origem do sistema, onde os eixos x e y se encontram. Em seguida, a gente precisa saber as dimensões do campo. Num campo oficial, a medida máxima da largura é 90 metros e a medida máxima do comprimento é 120 metros. Depois, todos os outros pontos do campo também podem ser associados a pares ordenados. Como cada coordenada pode ser qualquer número real, o plano cartesiano é representado por R2,
que é igual a R vezes R. Mas esse modelo não está completo. A gente precisa de uma nova dimensão, ou em outras palavras, de um novo eixo no nosso sistema de coordenadas. E uma expansão natural do plano cartesiano é o chamado R3, que é igual a R vezes R, que a gente obtém quando inclui um terceiro eixo. Os pares ordenados passam a ser ternas ordenadas. Uma vez construído um modelo tridimensional, é possível posicionar a câmera virtual em qualquer posição desejada. Estabelecendo essa posição, a gente pode observar o ponto de vista do juiz ou do bandeirinha, o que permite que o tira-teima encontre jogadores impedidos, por exemplo, com uma precisão bastante razoável. Coitados dos juízes. Mais do que uma caixinha de surpresas, o futebol é um grande baú de números onde a bola e a matemática rolam juntas desde o pontapé inicial. Apesar da minha presença, o time está ganhando. Acho que esses caras realmente têm uma capacidade de superação muito grande. E em todo esporte é assim. Os competidores tentam superar barreiras para buscar a vitória. Mesmo aqui num jogo amador, a matemática ajuda os jogadores a melhorar seu desempenho. Mas no esporte de alto rendimento, onde cada segundo e cada milímetro são cruciais, a matemática é quase tão importante quanto a própria bola. A preparação para um esporte de alto rendimento, como o vôlei, passa por uma constante busca de superação. Por trás dessa busca está uma extensa pesquisa por padrões que orientam os treinamentos, as táticas e o planejamento das equipes. E quando um matemático ouve falar em padrões, já sabe que o assunto é com ele, porque a matemática se baseia na busca por padrões. E o que eu quero entender hoje é como a matemática está por trás do planejamento e da preparação de uma equipe de vôlei profissional. Hoje eu estou aqui nesse ginásio com um cara muito corajoso, o Fábio. Fábio, você não tem medo de pegar no pé desses grandalhões? Medo é uma coisa que a gente não pode ter com eles, né? Então nós, como treinadores, temos que fazer uma estatística para eles poderem colocar em quadra o que a gente estudou, né? Então existe uma relação entre a estatística com a tática de vocês, a preparação para cada adversário. Totalmente. Se um ataque, por exemplo, vai para a diagonal, a gente tem que estudar esse jogador. Tem a ver com a geometria também. Total, estatística, geometria, figuras, e a partir daí a gente vai criar estratégias para poder enfrentar, sempre enfrentando a partir de um estudo. Os matemáticos, quando analisam qualquer fenômeno, buscam identificar regularidades nas manifestações desse fenômeno, porque a partir das regularidades encontradas é possível desenvolver modelos matemáticos que representem padrões. E tendo os padrões representados, é possível projetar situações futuras dentro de contextos parecidos. Eu vou dar um exemplo. No voleibol atual, existe uma posição chamada de líbero, que é um atleta com características e regras totalmente diferentes dos outros. Ele só joga na parte defensiva da quadra e pode ser utilizado a critério do treinador para substituir qualquer atleta que no momento da substituição esteja na área defensiva da quadra. O líbero é um jogador especializado na recepção, ou seja, em geral é um jogador com ótimo passe. Por isso a gente imagina que a maioria dos saques seja feita nos ponteiros que estão ao seu lado. A ideia, como se diz no jargão do vôlei, seria quebrar o passe. Quer dizer, evitar que a recepção do saque vá parar em boas condições na mão do levantador. Essa tendência é um padrão que pode ser estudado para melhorar o planejamento tático de uma equipe. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é conjecturar sobre uma situação de jogo de vôlei. Uma conjectura é uma ideia, fórmula ou frase construída a partir de vários indícios, mas que ainda não foi provada. Da mesma forma como eu fiz com os líberos no vôlei, eu poderia fazer sobre qualquer outro fenômeno no mundo. E é exatamente isso que os matemáticos fazem. A gente busca identificar padrões e, quando reconhece um, constrói uma conjectura. Construída a conjectura, a gente começa a tentar provar matematicamente a ideia.
para tentar aplicar esse conhecimento a outras áreas. O ótimo desempenho do vôlei brasileiro nos últimos anos contribuiu muito para a popularização do esporte por aqui. E a base do desenvolvimento do nosso vôlei está na utilização de muita matemática. Ou, para ser mais preciso, na utilização de programas de computador que identificam e analisam padrões através da estatística. Em primeiro lugar, deve-se investigar a parte tática do jogo, mapeando a quantidade, o percentual e o tipo de jogadas do time adversário. É preciso analisar as tendências de todos os jogadores, como direções, preferências e posicionamentos. A partir desses dados, os treinadores podem formular estratégias para enfrentar os adversários. Durante os jogos, computadores mantêm o acompanhamento e confrontam os dados, indicando os ajustes necessários a partir das mudanças de comportamento do rival. Além disso, é preciso analisar o rendimento da própria equipe para entender como cada jogador se comportou em cada fundamento. Os jogadores são informados desses resultados, que passam a orientar seus treinamentos. A referência é sempre a média histórica, e o objetivo, claro, é trabalhar muito para elevar essa média o tempo todo. O esporte demanda muitos conhecimentos científicos para melhorar cada vez mais o desempenho dos competidores. Um desses conhecimentos é a matemática, que com suas ferramentas auxilia no planejamento e na preparação dos atletas e das equipes. O que não mudou desde os jogos mais antigos há milhares de anos é que o talento sempre faz a diferença. Quando o sujeito é como eu, um apaixonado pelo esporte, que não tem esse talento todo, o melhor a fazer é se dedicar aos estudos, colaborar com seus conhecimentos e, claro, torcer sem parar na arquibancada.